de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: não é pelo menos estranho? Não é pelo menos estranho? Vou fazer uma rápida apresentação minha e já vamos entrar no tema. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Olha, que interessante. Ontem eu fiz uma live no excelente canal do YouTube do Flávio Vale, apresentando o tema A Origem da Terra, que é o meu livro. Então, eu fiz lá uma live, apresentei o meu livro, e eu recomendo esse canal do YouTube porque o Flávio Vale faz excelentes entrevistas com temas muito avançados. Vale a pena conferir o canal do Flávio Vale, muito bom. Mas vamos agora para o tema de hoje. O tema de hoje é: não é pelo menos estranho? Olha que tema diferente, né? Não é pelo menos estranho? Esse tema é muito dedicado àquelas pessoas que acham que tudo está normal. Está tudo normal, não tem problema nenhum, quem está pensando coisa diferente é teoria da conspiração. Então que está tudo normal no mundo e que não há problema algum, o mundo sempre foi assim. Ah, vocês, por que vocês falam tanto, aquela coisa toda. André, você especialmente, você fica falando aí toda sexta-feira, pra quê? Tá tudo certo, tá tudo em paz, não tem problema nenhum no mundo. Olha aí. Por isso que, refletindo sobre a época atual, podemos pensar na pergunta: não é pelo menos estranho? As coisas que estão acontecendo não são pelo menos estranhas? Vejamos alguns fatos recentes. Talvez você assistiu à final do futebol feminino na Copa América. Essa final foi realizada lá na Colômbia. O Brasil ganhou essa Copa e quando a jogadora Giovana estava caminhando para o pódio, ela estava com a bandeira do Brasil e ela foi impedida de carregar a bandeira do Brasil, lá na Colômbia. Um membro credenciado desse torneio exigiu que ela entregasse a bandeira do Brasil e ela foi obrigada a deixar a bandeira com ele, né? Era um membro credenciado do torneio. Então aí você pensa, né? Você que já assistiu tantos atletas brasileiros levando a bandeira do Brasil para o pódio, né? Quem não se lembra de Ayrton Senna, né? Claro, os que viveram naquela época, né, e assistiram, né? Carregando a bandeira do Brasil para o pódio. Nossos nadadores nas Olimpíadas carregando a bandeira do Brasil para o pódio. E tantos outros, né, que carregavam a bandeira do Brasil. No mínimo, deve ter estranhado essa proibição. Mas, então, elas eram atletas que representavam o Brasil. Não era uma atleta de time, não era competição de times, era competição de países, era a Copa América. Então, ela representando o Brasil, então vai toda empolgada lá com a bandeira do Brasil, fazer a sua festa e tudo mais, e não pode mais. Que estranho, né? Aconteceu lá na Colômbia. Você deve ter, no mínimo, estranhado essa proibição, né? Mas por que estão fazendo isso? Eu vou colocar aqui a minha hipótese, que você pode dizer: não, André, você é paranoico, sempre você com essas histórias aí, etc. Mas é minha hipótese, minha posição sobre o que aconteceu. Porque é no mínimo estranho, não é? Bom, eu vou colocar aqui a minha hipótese sobre esse assunto. Mas você não acha
no mínimo, estranha essa proibição. Quer dizer, é uma atleta que está representando o Brasil, ela vai para o pódio e não pode, da seleção brasileira, e não pode levar a bandeira para o pódio. Que estranho, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Bom, a hipótese que eu coloco é o seguinte, e isso não aconteceu no Brasil, não teve aquela polêmica, né, da juíza que quer proibir a bandeira brasileira. Isso aconteceu lá na Colômbia. Então, a hipótese que eu coloco é a seguinte, né? Então, alguns podem pensar, não, mas é por causa dessa polêmica da bandeira do Brasil no Brasil. Não, mas não aconteceu no Brasil, aconteceu na Colômbia, entende? Então, a hipótese que coloco é que esses dirigentes do mundo, e eu volto a afirmar, porque vocês vão encontrar até textos dizendo que não, que é tudo teoria da conspiração. Nova ordem mundial não é teoria da conspiração. E eu vou explicar isso tantas vezes quanto forem necessárias, porque já vi textos dizendo que é teoria da conspiração, que não existe. Olha, isso está nos livros de história. Se você ler os livros de história, você vai ver que a nova ordem mundial foi simplesmente como os grupos econômicos, alguns grupos econômicos, se organizaram depois da dissolução da União Soviética, depois da época da Guerra Fria. Então, eles se organizaram numa nova ordem mundial. Então, foi como eles se organizaram economicamente. Então, não tem nada de teoria da conspiração. Então, os dirigentes do mundo, né, dessa nova ordem mundial, se você preferir outro nome, governo oculto, né? Esse nome você vai dizer, não, agora, André, agora é teoria da conspiração. Governo oculto é teoria da conspiração. Mas não é. É que, eu vou explicar então. Nós somos regidos no mundo por interesses econômicos. Eles dizem que não, que a política é bonitinha, que é feita assim com amor, né, pelo povo e tudo mais, né? Mas não acredite nisso não. Nós somos dirigidos, o mundo é dirigido por interesses econômicos. Então são os grupos de interesses que inclusive pressionam os políticos para que eles produzam leis e façam decretos e tudo mais, salvaguardando os interesses econômicos desses grupos. É isso, entendeu? Então é claro que eles não querem se tornar visíveis, eles não querem que as pessoas percebam, puxa, esse é o grupo econômico que está por trás de todas as desgraças da atualidade. Então eles não querem que você perceba isso, então eles sempre vão dizer, não, é teoria da conspiração, não tem interesse econômico por trás das coisas. Fica ingênuo, né? Então, mas tem. Então vamos explicar isso. Ó, nova ordem mundial, governo oculto, como você queira chamar, são grupos de interesses econômicos. Aliás, eu quero colocar aqui até uma curiosidade, né? Eu nem tinha escrito isso, mas eu vou colocar como curiosidade. E se o número 666 fosse, ó a hipótese aí, Bill Gates, B. Gates, forma 6, Schwab e Jorge Soros, G. Soros, forma também 6, 666. Podia ser, né? É uma hipótese aí que eu refleti esses dias, mas isso é mais uma curiosidade, né? Então, se é fato que Apocalipse está acontecendo agora, e se o número 66 identifica, né, essas pessoas do mal, eu apostaria nesse 666. B. Gates, G. Soros e Schwab. Bom, mas isso é um parênteses, né? Então, a hipótese que coloco é que os dirigentes do mundo não querem mais que as pessoas tenham respeito e admiração pela sua nação. Aí você vai dizer, André, mas por que isso? Já explico. Não querem mais nacionalismos. O que eles querem
é uma agenda global, globalismo. Então, se houver muito nacionalismo, atrapalha fazer um globalismo, né? Então, você imagina, porque isso já aconteceu na Europa. Por que que a Inglaterra saiu do mercado comum europeu, né? Saiu da União Europeia? Por um nacionalismo, sim. Olha, nós não queremos nos submeter a um governo único. E governo único que está trazendo alguns problemas para países lá, viu? Por exemplo, a Espanha, né? Ela fica numa situação agora muito vulnerável, muito difícil, porque o dinheiro é o euro, regulado de forma central, e ela não pode mexer com os valores do euro e tudo mais, etc. Então ela começa a entrar numa situação muito difícil, tanto a Espanha quanto a Itália. Então esse globalismo é o seguinte: se houver nacionalismo, como houve na Inglaterra, né, vamos chamar Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha é o conjunto, né, de países, né, que envolve Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, né? Então envolve todos esses países. Mas houve nacionalismo. E aí teve o famoso Brexit. Então eles saíram do mercado comum europeu e entendo com muitas vantagens, né? Então, eles querendo um globalismo, o nacionalismo atrapalha, entende? Então, por isso que na minha visão, tá? Você pode ter uma opinião diferente e eu respeito muito opiniões diferentes, porque é aí que a gente vai pensando, né? Tudo indica que o nacionalismo atrapalha os planos de globalização. Justamente de quem? Do governo oculto da nova ordem mundial. Por isso que esta proibição feita na Colômbia é, no mínimo, estranha. É pelo menos estranha. Você não acha? Vamos lá para outra notícia que podemos dizer não é pelo menos estranho. Outra notícia que é no mínimo estranha, ou pelo menos estranha, é a recente visita de Nancy Pelosi. Ela é presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos na ilha de Taiwan. Deixa eu falar as circunstâncias, né, o contexto disso, né, pela geopolítica. A China e Taiwan têm problemas seríssimos. E tem, inclusive, um estado de pré-guerra, muitas vezes, porque a China entende que Taiwan desrespeita determinados interesses da China e Taiwan entende também que a China desrespeita seus interesses econômicos, gente, econômicos, né? O que mobiliza o mundo, o que move o mundo, são os interesses econômicos. Aí sim a gente entende a geopolítica. Teve um famoso autor chamado Léo Huberman, que escreveu um livro chamado História da Riqueza do Homem. E nesse livro ele conta a história a partir dos interesses econômicos. Aí dá para entender a história de uma outra forma. Veja bem, vamos falar da história do Brasil, né? Primeiro fazem o Tratado de Tordesilhas, sabendo que havia terras aqui. Eles tinham até os mapas e tudo, ok? Então, primeiro fazem o Tratado de Tordesilhas. Depois, por um acaso, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil e toma posse dessas terras do tratado. Coincidência, né? Então, vamos entender muito isso. Primeiro existem os interesses econômicos e depois as movimentações geopolíticas. São todas feitas a partir de interesses econômicos. Como muitos sabem, a China e Taiwan têm divergências históricas. E existe uma tensão de quase guerra entre esses países há vários anos. Então isso vem de muitos e muitos anos, né? Então é um país que está num estado de pré-guerra. São, aliás, dois países, né, que estão num estado de pré-guerra.
E a Nancy Pelosi vai até Taiwan. Quer dizer, uma provocação como esta pode até aumentar uma tensão na região e deflagrar uma guerra. E a Nancy Pelosi não sabia disso? Não sabia dessa tensão toda? Não sabia que esse simples gesto iria provocar mais tensão numa região já tensa? Esta presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, não sabia disso? Ela não sabia? Não parece uma provocação proposital? Não está na cara que é uma provocação proposital? Não é no mínimo estranho, ou não é no pelo menos estranho, ela fazer isso num local tão tenso, que pode a qualquer momento ter uma guerra? Ou há interesses por parte de alguns dirigentes do mundo neste conflito? E vamos ver quais são os interesses, você já sabe, são econômicos. Mas quais especificamente? Principalmente dos países que vendem armas, entendeu? E por uma mera coincidência, tá? Mera coincidência. Eu estou sendo irônico, né? Você sabe que não é. Justamente os Estados Unidos é o maior produtor de armas do mundo. Olha que coisa interessante, né? Não seria interessante deflagrar uma guerra entre a China e Taiwan e os americanos venderem armas para Taiwan? Não seria interessante, inclusive, nesse conflito recente entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos venderem armas para a Ucrânia? Já que grande parte da receita dos Estados Unidos é de venda de armas. Para eles, guerra dá um lucro. André, mas será que eles provocariam uma guerra para ter lucro? Eu aposto que sim. Você pode dizer não, mas eles são bondosos, eles pensam no povo, eles são amorosos. Eu diria que não. Será que essa provocação foi mera coincidência? Ela não sabia que é uma região tensa, não sabia que é uma região estado de pré-guerra, e foi lá assim fazer uma visita, né, como se faz para uma amiga, né, foi lá visitar uma amiga. Não foi isso. Ou há interesse que se deflagre uma guerra nessa região para vender armas. Olha aí uma possibilidade. Eu estou colocando aqui uma hipótese. Não é no mínimo estranho? Ou não é pelo menos estranho? Vamos observar quais são as verdadeiras intenções por trás dos fatos. Então nós podemos observar a história, a geopolítica, com as verdadeiras intenções por trás dos fatos. Aí começa a fazer sentido. Por que houve esta movimentação? Por que houve aquela movimentação? Por que houve tal guerra? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da Guerra do Ópio. Essa guerra foi entre a Inglaterra e a China, em outra época, né? Se fosse hoje, a Inglaterra ficaria quietinha no seu canto. Mas naquela época a Inglaterra tinha maior marinha, né? Uma marinha assim poderosa e tudo mais. E a Inglaterra importava muitos produtos da China. E, em contraposição, não tinha produtos para uma balança comercial. Então, eles impuseram o ópio. E fizeram uma guerra para isso. E essa guerra aconteceu em 2 ocasiões. E eles venceram e impuseram o ópio. Eles impuseram o ópio para a população chinesa. Então, André, mas que coisa horrível, né? Então, é assim que é feita a geopolítica. Interesses econômicos. Eu diria que não são todos. Eu diria que, sim, existem pessoas que tentam combater esses interesses econômicos nefastos, espúrios, né? Podemos usar vários termos, né? Mal intencionados e tudo mais.
Mas essa guerra existiu e foi para impor o ópio à população chinesa. Então, vamos tentar sair de uma certa ingenuidade e refletir muito nessa pergunta. Não é pelo menos estranho? Por que os atletas não podem mais carregar a bandeira dos seus países? E antes que você fale, não, mas é por causa da polêmica da bandeira aqui no Brasil. Não, mas não foi no Brasil, foi lá na Colômbia. Foi lá na Colômbia, não tem nada a ver com essa polêmica da bandeira do Brasil aqui dentro do nosso país. Foi lá. Então, por que os atletas não podem carregar a bandeira dos seus países? Não haveria um interesse forte em globalização, em acabar com todo e qualquer conceito de nação, de nacionalismo, para impor no mundo uma globalização? Você não acha que isso faz sentido? Vendo como eles agem o tempo inteiro? E por que existem tantas provocações de guerra? Essa não foi a única provocação. Na região da Ucrânia também houve muitas provocações. Então, por que existem tantas provocações de guerra? Será que não é para justamente os Estados Unidos voltar a vender armas? Será que não é para tirar a atenção, por exemplo, dos problemas internos dos Estados Unidos? Como, por exemplo, a alta inflação que eles estão vivendo, porque essa alta inflação é no mundo inteiro. O mundo inteiro está com uma inflação muito alta, né? A inflação dos Estados Unidos é de 2 dígitos. É de 9,1. Vamos dizer assim, chegando aos 2 dígitos, vai. Não chegou ainda, mas está se aproximando e chegará aos 2 dígitos. Então, 9,1%. De inflação, o que para eles é um número gigantesco. Então tem inflação no mundo inteiro. Puxa, não seria muito interessante vender armas nesse momento para regular a balança comercial e reduzir a inflação? Olha, então vamos pensando nas verdadeiras intenções. Não naquelas intenções que são apresentadas, né? É sempre com uma linguagem bonita. Lembra da Agenda 2030 que eu falei no programa passado da ONU? É uma linguagem linda, né? Você chora, né? Não vamos cair nessa. Vamos ver quais são as verdadeiras intenções e o que está por trás dessas movimentações. Então, quais são as verdadeiras intenções por trás destes atos? Não é no mínimo estranho? Não é no mínimo estranho, ou não é pelo menos estranho, que atletas não possam carregar a bandeira do seu país? Não é no mínimo estranho, ou pelo menos estranho, Nancy Pelosi indo para o Taiwan numa situação de tanta tensão entre China e Taiwan e que já dura vários anos? Não é pelo menos estranho? Vamos refletir um pouquinho mais, porque não vamos ficar na linha, vamos procurar as entrelinhas. Não vamos ficar nesse discursinho bonito, né, que eles fazem, tentando nos enganar. Vamos perceber quais são as verdadeiras intenções em cada movimentação geopolítica internacional, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.